Convido você a abrir a sua Bíblia e João capítulo 9, Evangelho segundo escreveu João capítulo 9, para a nossa meditação. Deus tem uma palavra aos nossos corações. E hoje vamos ver que a graça não é de graça. Amém? A graça não é de graça. Lembre-se sempre disso. Versículo 1 diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, levanta-te no tanque, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este? E outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Amém? Então, esse texto nos mostra que a graça do Senhor Jesus alcançou este cego de nascença. Alcançou este cego de nascença. O que é interessante disto é que, ao observar esse texto bíblico, nós temos algumas informações. E as informações são: primeiro, que tínhamos um cego de nascença. Segunda informação é quem pecou na história. E nesse caso, nós começamos a compreender que esse tipo de pecado que os discípulos de Jesus estavam perguntando não era um tipo de pecado que leva a pessoa para o inferno ou para a separação entre o homem e Deus. Visto que Jesus não mencionou o pecado original, que nós já nascemos com ele. Que esse é o pecado mais complexo do ser humano compreender. Que é o pecado que nós herdamos em nossa natureza humana. Mas estava se falando ali do pecado que nós praticamos, que nós escolhemos, que nós selecionamos para as nossas vidas. Era desse tipo de pecado que estava sendo questionado, perguntado ali a Jesus. E Jesus disse: nem seus pais, nem muito menos ele pecaram para que isso acontecesse. Logo, a enfermidade não era por causa de pecado. A enfermidade se dava
por conta de uma condição de manifestação de Deus. Porque Deus se manifesta de várias formas, e é impressionante essa multiforme graça de Deus. Tem um cantor que é até um xará meu, que é Clayton. E esse cantor é cego de nascença. E você escuta ele cantar, é uma coisa assim maravilhosa. Escutar ele cantar é incrível, é sensacional. E quando você vê que a condição dele não é favorável para que ele faça o que ele faz, você percebe que aquilo glorifica a Deus, por mais que muitas vezes as pessoas pensem que a cegueira em si é um problema. Para ele não é um problema. Nem muito menos uma desculpa para fazer aquilo que ele precisa fazer para adorar o seu Deus. Então, quando nós observamos esse âmbito do questionamento dos discípulos a respeito desse tipo de pecado, nós percebemos que Jesus estava falando que eles não tinham escolhido, eles não tinham predeterminado para suas vidas pecarem. Mas era que aquela enfermidade era para a glória de Deus, era para que o Senhor se manifestasse a partir daquela enfermidade. Então isso é bastante interessante de nós observarmos, justamente para que nós entendamos que nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida é por conta de falha nossa, é por conta de pecado nosso, porque senão nós iríamos condenar aí homens de Deus que tiveram uma grande intimidade com o Senhor e passaram aflições, como o caso, por exemplo, de Elias. Elias passou aflição. Elias passou dificuldade. Elias teve momentos difíceis e foi um homem que foi arrebatado vivo para os céus. A estatura de um homem que vai aos céus sem passar pela morte é algo surpreendente. É algo fora da curva. E uma das coisas que é muito interessante de nós percebermos no Evangelho, quando nós lemos e quando nós nos debruçamos com mais carinho e cuidado, nós percebemos que muitas pessoas estão querendo distorcer a verdade bíblica, a verdade do Evangelho, a verdade que Jesus veio revelar a nós. Veja que no começo desse diálogo, a grande pergunta foi quem pecou. Ali estava uma revelação de um diálogo importante para a sociedade. Quem pecou? Porque o pecado é um instrumento, é uma ferramenta para que nós nos afastemos de Deus ou para que nós nos tornemos inimigos de Deus. O pecado nos afasta, o pecado nos faz nos tornar inimigos de Deus. Logo, nós precisamos entender que a graça não é de graça justamente por esse sentido. Algum preço precisa ser pago. Algum preço precisa ser pago. E qual é este preço? E para nós adquirirmos esta graça, que é de graça, o que nós devemos fazer? O que nós devemos levar em troca? Até parece mercantilismo, mas eu quero que você entenda aquilo que diz a palavra do Senhor, aquilo que o próprio Jesus falou acerca disto.
O apóstolo Paulo diz que nós não somos salvos por obras. Opa! E aí deixa a coisa um pouco mais complexa. Não é por obras que nós somos salvos. Não é porque eu faço o bem que eu sou salvo. Logo, se eu faço o bem ao próximo, isso não é a moeda de troca que faz com que a graça me alcance. Por mais que a graça não seja de graça, mas que tenha um preço a ser pago, o preço não é fazer o bem ao próximo. Fazer o bem ao próximo é uma obrigação. Eu faço isso porque é uma obrigação. E não porque é uma troca para que eu seja salvo. E não porque é uma troca para que eu alcance a salvação. E não porque é uma troca para que eu tenha a graça de Deus. Aquele cego, por exemplo, de nascença não fez nada para alcançar a graça. Mas ele foi agraciado. E por que ele foi agraciado? São perguntas que permeiam esse nosso assunto e precisa ser esmiuçado justamente para que nós tenhamos plena convicção e certeza de que a graça não é de graça. De certa forma, precisa se pagar um preço. E que preço é esse? E que preço é esse? Esse cego em particular, ele se refere a nós, pessoas. Não enxergamos. Não podemos ver o nosso Salvador. Não conhecemos a sua face. Só ouvimos falar que é Jesus. É um homem por nome de Jesus. É tanto que se você continuar a leitura deste capítulo de João, você vai perceber que perguntam a ele, ele diz, eu não sei. Eu sei que ele me curou, eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele me curou e que o nome dele é Jesus. Eu só sei disso. E essa não é apenas a condição daquele cego, mas é a condição de Israel nos dias atuais. Ele só sabe que existiu Jesus. Mas eles não conhecem a Jesus. O povo de Deus, os israelitas, não conhecem Jesus. Apenas alguns que se converteram, que entenderam, que pagaram o preço, é que compreendem que Jesus já veio, já cumpriu o seu propósito e eles estão aguardando a sua vinda para buscar a sua igreja. Mas é interessante que aquele cego foi curado das suas vistas, mas mesmo assim ele continuava não conhecendo a Jesus. Mesmo agora vendo, ele não conhecia Jesus. Ele apenas foi curado. Ele precisou de um outro encontro com Jesus para que ele pudesse literalmente conhecer e ouvir aquilo que de fato é o preço que se paga pela graça recebida. É o preço que se paga pela graça recebida. E aí a gente parte justamente para a conclusão deste preço que se paga pela graça. A graça não é de graça. E vamos entender isso agora com muita clareza. Jesus está ali conversando e de repente chega uma multidão com uma mulher e apresenta-lhe uma mulher pega em adultério. Fazem um questionamento
o que deveriam fazer com aquela mulher, se deveriam apedrejar, o que deveriam fazer. Jesus simplesmente diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí muitos isolam esse texto e querem dizer que por conta disso nós não podemos julgar. Mas é justamente aí onde está o segredo. Jesus vê todos aqueles homens se afastando, visto que a consciência deles pesou. Eles não tiveram capacidade de julgar aquela mulher. E não tendo capacidade de julgar aquela mulher, foram se retirando. De um por um, do mais velho ao mais novo. E isso acontece porque o mais velho tem mais experiência, o mais velho tem mais poder de reflexão, o mais velho tem mais consciência do que o mais novo. Todos foram embora. A mulher fica. E Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Cadê eles? E naquele exato momento, ela diz: não tem nenhum, Senhor. E ele diz: nem eu tampouco te condenarei. E aí vem o grande segredo: vai e não peques mais. Esse é o preço que se paga pela graça. Vai e não peques mais. Quando nós lemos o diálogo de Jesus com Nicodemos, um fariseu que vem ao encontro de Jesus perguntar como faria para ter a graça de Deus, para ser salvo, Jesus conclui seu diálogo com ele dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A condição primária é da graça. A graça foi Deus quem escolheu, quem decidiu dar. Mas ele pede algo em troca. Ele pede um pagamento por esta graça. E o pagamento desta graça está referido justamente nesse texto. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, o preço que se paga pela graça é crer no nome do unigênito do Pai, que é Jesus. Mas, pastor, o que é esse crer? Eu acredito em Jesus. Jesus explica nesse texto de João 3, mas eu quero voltar a mencionar justamente a graça atingindo a mulher em adultério. A palavra final sobre sua vida é: vá e não peques mais. Isso resume toda a expressão daquilo que Jesus falou em João 3,16. Vá e não peques mais. É quando você entende que aquilo que estava sendo falado em João 3,16, porque todo aquele que nele crê, não é apenas uma crença intelectual. Mas ali é uma crença comportamental. Visto que Jesus diz o seguinte, na conclusão desse texto: porque aqueles que estão na luz permanecem na luz, mas aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas.
Veja que ele faz diferença entre um lado e outro, entre uma condição e outra. Quem está na luz não pratica más obras. Esse é o preço que se paga pela graça. É a abstinência do pecado. É o abandono do pecado. É o nojo do pecado. É o afastamento total do pecado. Esse é o real preço que se paga pela graça. É só isso que Deus nos cobra em troca da sua graça. Ela é de graça, mas não totalmente de graça. E o preço que se paga não é moeda, não é moeda corrente. A moeda que se paga é respeito, é submissão, é gratidão. Esse é o pagamento real pela graça. Gratidão, respeito. Por isso, nós devemos entender claramente que o pagamento da graça é a abstinência do pecado. É o abandono do pecado. É simplesmente dizer não aos prazeres da vida. Jesus dispensou a graça sobre aquela mulher em adultério. E ele disse: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. E se você quer conferir isso, está em João capítulo 8, versículo 3 a 11. João 8, do 3 ao 11, que diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E no versículo 11 ela responde, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Não use nenhum tipo de desculpa para dizer que a graça está sobre a tua vida, você vivendo uma vida de pecado. Se você quer saber um pouco mais acerca de pecado, estude um pouco sobre as obras da carne, e aí você vai entender claramente o que é o pecado. Você vai entender claramente o que é o pecado. Você vai entender claramente o que é o pecado. Por este motivo, a graça não é de graça. Você precisa compreender com muita clareza que a graça não é de graça. E que o pagamento por esta graça que o Senhor dispensa sobre as nossas vidas é o abandono do pecado. É aquilo que ele disse à mulher em adultério: vai e não peques mais. Como ele disse à mulher do fluxo de sangue: vai e não peques mais. Não pecar mais é o pagamento
se dá pela graça. Então que possamos guardar esta mensagem em nossos corações, que possamos levar isto adiante. Levar isto adiante. E possamos usufruir desta graça que nos foi dada por um amor que, humanamente falando, é inexplicável. É inexplicável. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo: receba a graça do Senhor Jesus. Receba a salvação de Deus sobre a tua vida. Mas lembre-se, vá e não peques mais. Pare de dar desculpas. E simplesmente vá e não peques mais. Receba a graça do Senhor Jesus. E vá e não peques mais. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero concluir com uma música que eu gosto bastante de cantar. Eu desejo paz a você. Reverendo Shalom Alechem. Desejo paz a você em hebraico. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom Alechem. Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Jesus abençoe a sua vida e lembre-se, vá e não peques mais. Vá e não peques mais.